O Brasil acordou nos últimos dias com um debate que incendiou as redes sociais, dominou rodas de conversa e levantou uma pergunta que muita gente está fazendo em voz alta: até onde vai o limite entre homenagem cultural e propaganda política? Tudo começou quando uma escola de samba levou para a avenida um enredo contando a trajetória de uma liderança política ainda em plena atividade. O desfile foi grandioso, emocionante, carregado de símbolos, imagens históricas e referências diretas à vida pública dessa figura. Para muitos, foi apenas uma manifestação cultural legítima, algo que o carnaval sempre fez ao longo da história. Para outros, foi longe demais. A presença de pessoas diretamente ligadas ao cenário político no desfile aumentou ainda mais a polêmica. Críticos passaram a questionar se aquilo poderia ser interpretado como promoção pessoal antecipada, algo que, pela legislação eleitoral brasileira, sempre gera discussões jurídicas intensas quando acontece fora do período oficial de campanha. Juristas começaram a se dividir. Alguns defendem que manifestações artísticas são protegidas pela liberdade de expressão e não podem ser tratadas como propaganda. Outros afirmam que, quando a exaltação direta de um agente político com potencial impacto eleitoral, o caso precisa ser analisado com cuidado pela Justiça Eleitoral. E é exatamente aí que nasce o debate sobre inelegibilidade. Não como uma sentença já definida, mas como uma hipótese jurídica que depende de investigação, provas, contexto e interpretação da lei. Inelegibilidade não é punição automática. É uma medida extrema, prevista para situações específicas em que se comprove abuso de poder político, econômico ou uso indevido de meios de comunicação e influência institucional. Ou seja, é algo que só pode acontecer depois de um longo processo legal, com direito à defesa, análise técnica e decisão judicial. Mas enquanto o campo jurídico discute, o campo político entrou em ebulição. Adversários classificaram o episódio como um possível desequilíbrio na disputa democrática. Aliados reagiram dizendo que se trata de perseguição narrativa e tentativa de transformar cultura popular em crime eleitoral. O país, mais uma vez, se vê diante de duas leituras completamente diferentes do mesmo fato. Como se não bastasse essa tensão, surgiram novas discussões envolvendo autoridades e investigações que, segundo informações que circulam no debate público, estariam sendo analisadas por órgãos competentes. Conversas, contatos e relações institucionais passaram a ser alvo de questionamentos e pedidos de esclarecimento. É importante deixar claro, em qualquer democracia, suspeitas não são condenações. Investigar não é culpar. Questionar não é provar. O devido processo legal existe justamente para impedir que versões virem verdades antes da hora. Mesmo assim, o impacto político é imediato. Quando surgem notícias de apurações envolvendo figuras de alto escalão, a confiança pública é colocada à prova. A população começa a perguntar se as instituições estão funcionando, se a transparência é suficiente e se todos são tratados com o mesmo rigor da lei. Esse tipo de crise não se resolve em discursos inflamados, nem em narrativas prontas. Ela se resolve com fatos comprovados, decisões fundamentadas e respeito às regras constitucionais. O problema é que, no mundo hiperconectado de hoje, o tempo da justiça é lento. O tempo das redes sociais é instantâneo. E esse choque de ritmos cria um ambiente explosivo. Uma informação incompleta viraliza. Uma hipótese vira manchete. Uma investigação vira julgamento popular. E assim nasce a sensação de que o país está sempre à beira de um terremoto político. Enquanto isso, especialistas em direito eleitoral lembram que o Brasil já enfrentou discussões semelhantes no passado. A fronteira entre manifestação cultural e promoção política nunca foi simples. Cada caso precisa ser analisado isoladamente, considerando intenção, contexto, financiamento, participação direta de agentes públicos e impacto eleitoral real. Nada disso se decide no calor das redes. Tudo isso se decide em processos técnicos. Mas há um elemento que torna esse episódio diferente: o momento político extremamente polarizado. Qualquer acontecimento ganha dimensão gigantesca porque encontra uma sociedade já dividida, desconfiada e cansada de escândalos anteriores. E quando a confiança institucional já está fragilizada, qualquer novo questionamento parece maior do que realmente é. Por isso, o que está em jogo agora não é apenas o futuro político de nomes específicos. O que está em jogo é a credibilidade das regras do jogo democrático. Se houve irregularidade, ela precisa ser comprovada. Se não houve, isso também precisa ser afirmado com clareza. Democracia não funciona com suposições eternas. Ela exige respostas. O momento pede menos gritos e mais atenção. Menos versões e mais documentos. Menos torcida e mais entendimento. Porque, no fim das contas, não é sobre carnaval,
nem sobre personagens políticos isolados. É sobre como o Brasil decide lidar com poder, influência e responsabilidade pública. A pergunta que permanece não é quem venceu a narrativa desta semana. A pergunta é: as instituições vão conseguir dar à sociedade uma resposta técnica, imparcial e definitiva? O país agora observa os próximos capítulos. E eles não serão escritos por opiniões. Serão escritos por provas, leis e decisões formais. Até lá, tudo o que existe é debate. E debate, em uma democracia, não é crise. É parte do próprio sistema funcionando.